Boa noite a todos. Nosso irmão Romei vai fazer a declaração e também iniciar com a prece. Então, vamos todos nos conectar agora, desacelerar o nosso pensamento, a nossa mente e estarmos em sintonia com a divindade. Mestre Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui comemorando mais uma aniversário desta casa. Sempre nos acolheu, sempre nos recebeu com muito amor, com muito carinho. Só podemos te dizer, Pai, gratidão pelo aprendizado, pelos ensinamentos, mas gratidão principalmente pela vida, pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, por Caxias do Sul, a cidade que nos recebe. Gratidão por essa casa, o quanto ela tem nos ensinado a viver melhor, Pai. E nós só podemos te dizer obrigado nessa noite, dia 18 de outubro, dia do médico, agradecer por tudo que a medicina terrena tem feito por nós também, e a doutrina espírita, que é a nossa medicina espiritual. Gratidão a Ti, Pai. Gratidão a Deus, nosso grande arquiteto universo. Gratidão por tudo que nós temos. Gratidão por essa semana que nos deu a oportunidade. Que assim fosse. Então, eu queria dar boas-vindas a todos e a todas aí, para poder colaborar na noite de hoje com o assunto sobre o orgulho e sobre a humildade. Né? Então, gratidão aí a nossa casa, 45 anos, né? Dos meus 57 anos de vida, 34 que eu estou aqui aprendendo ainda, né? Aprendi um pouquinho, melhorei um pouquinho, né? Também trabalhando com o problema do orgulho e do egoísmo, que é um problema que todos nós temos. Né? A doutrina espírita, ela nos ajuda aí trabalhando diariamente. A humildade, eu comecei pela humildade, para já de imediato a gente lembrar que Jesus nasce numa manjedoura para nos mostrar qual é a maior característica que a gente precisa ter para evoluir mais rápido, que se chama humildade. O governador do planeta Terra, o espírito mais evoluído que pisou aqui, conforme está na pergunta lá, 625 livros dos espíritos, né? Ele já no nascimento, ele já nos dá o exemplo do que é a humildade. O rei, o governador do planeta, nasceu numa manjedoura, junto com os nossos irmãos animais. Exatamente para mostrar que todos nós precisamos de todos. Né? Então, a humildade, ela é um estado da alma, a gente não pode... alguns, às vezes, confundem ela com simplicidade. Mas, às vezes, nem todo mundo que é simples tem humildade. Nem sempre. Né? E sempre vem a pergunta, será que a gente é humilde lá no dia a dia, nos nossos afazeres? Né? A gente é de carne e osso, né? Nem sempre. Por isso que a gente precisa trabalhar ela diariamente. Hoje quase ninguém mais estuda latim. Tudo vem do latim, a origem das palavras. Do latim, humildade é humilitas. É a virtude que consiste em conhecer as próprias limitações do criatura. Por isso, muitas vezes a gente fala da importância de reconhecer quando a gente está errado, pedir desculpa, o poder da gentileza, né? Então, vem do latim, virtude, consiste em a gente conhecer as próprias limitações de cada um de nós, né? Lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das partes do nosso livro dos Espíritos. O nosso livro dos Espíritos, na época, Kardec, como era professor e catedrático, a ciência na época dividia tudo em 4 partes. Dividia tudo em 4 partes. Por isso que o livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. A primeira parte vai originar a Gênese, a segunda vai originar o livro dos Médiuns, a terceira, que é o nosso Evangelho, vai originar as leis morais. E a quarta parte, que é o céu e o inferno. Tudo tem uma lógica dentro da doutrina espírita. Como Kardec era um grande estudioso, discípulo de Pestalozzi,
que até hoje se estuda nos cursos de pedagogia nas universidades, por isso que o livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes. Tudo tem um sentido, né? Então, é uma virtude bem esquecida entre vós, os grandes exemplos que vos foram dados. E aí tem a pergunta, né? Se a gente realmente é humilde. E aí lá no Evangelho diz não. Ó, não, tem lá a resposta, né? Então, por que a gente, na nossa evolução, cada um de nós estamos, a gente tem o problema de trabalhar a questão da humildade? Porque a gente tem aí o filho do egoísmo, que é o orgulho, né? Então é o nosso maior adversário, está lá no livro dos Espíritos, do egoísmo deriva todos os nossos problemas, né? Então, tem lá no Evangelho, né? Recordar aquele que nos salvou, que é Jesus. Pergunta lá 625, né? O espírito mais evoluído que pisou aqui. A característica número 1 para a gente sempre se levantar mais rápido com as provas que a gente passa na vida é a humildade. Na pergunta 258 fala da escolha das provas. Todos nós passamos por provas, por dificuldades. Está lá que a maioria das provas somos nós mesmos que as escolhemos. Está lá, a 258 e na 259. Mas Deus é tão bom com a gente que a gente vai evoluindo mais rápido, algumas provas são atenuadas. Está lá na 259 alguma explicação. Então, a gente aprende da doutrina espírita. Ninguém sofre por acaso. Causas atuais das aflições, lá no capítulo 5 do Evangelho, e causas anteriores. Ninguém é coitadinho. Todos nós, tudo é o nosso merecimento. Se não é agora, a pronúncia correta. Ele cita aí nessa parte do Evangelho, e eu fui pesquisar um pouquinho sobre ele. Ele, em vidas passadas, ele era ateu. Era ateu. E o ateu, ele, alguns, nem todos, mas ele já tem aquela soberba, que é o orgulho, né? Soberba, prepotência, eu sou melhor que todo mundo, é algo excessivo, né? Como o orgulho é o filho do egoísmo, vem aquele negócio do ego, é a pessoa orgulhosa, só ela sabe, e ela às vezes anda até assim. A gente conhece muitas pessoas, em várias profissões, que eles gostam de ser chamados de doutores sem serem doutores, né? Mesmo que Dom Pedro I deu o título para os advogados, nada contra. Mas algumas pessoas, o orgulho assim é tão estampado que, conforme a forma de tratamento, eles não olham para a gente, né? Então ele dá o depoimento dele lá, né? No sentido negativo, o tanto que o orgulho atrasa a vida da gente. O orgulhoso, às vezes, está quebrado, falido, mas ele não admite que ele está errado, é só os outros que estão errados. Ou alguns que a gente conhece ao longo da vida, né? Não, tu tem que ir lá na casa espírita ver se tem problema, eu não preciso, quem tem que ir lá é tu, né? Então a gente tem que saber o conhecimento da doutrina espírita, ter tolerância, ter paciência, né? E ninguém é perfeito, é a própria condição de evolução do nosso planeta. Agora, o cuidado com as palavras. Às vezes uma mãe diz assim, eu estou orgulhosa que o meu filho, ou a minha filha, passou no vestibular. Olha, meu filho é um aluno exemplar. Aí o orgulho, e às vezes a pessoa diz, estou orgulhosa, mas aí o orgulho tem o sentido de alegria ou contentamento. Então a gente só tem que tomar um cuidado, às vezes, do sentido das frases. Como é que a frase está colocada também, né? Esse é o orgulho bom. Então o orgulho, gente, é uma coisa que atrasa a gente. Dentro dos vícios, ali junto do egoísmo, né? É muito delicado a gente trabalhar. O egoísmo está lá na pergunta, se não me engano, depois é a 795, que eu vou comentar ali, né? Vem de ego, eu sou o melhor, eu sou o bom. Você nunca está errado. Ele é exclusivista, né? Ele é presunçoso. Adjetivo que só consegue pensar em si mesmo. Por isso de ego, egoísta, só pensa nele, né? Então, pergunta 785, né? Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo.
Prefiro meu progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. O intelectual, a academia, as formações que a gente precisa para trabalhar, ele vai se evoluindo. A pessoa passou na prova, atingiu a média mínima para passar, e vai buscando conhecimento nas várias áreas. Agora, o moral, a gente trabalhar a parte moral da gente, a educação moral, é a parte mais difícil. Por quê? Em função de tudo que a gente está vivendo, principalmente no momento agora. A queda de valores da sociedade, se a gente for observar. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito forte dentro da família, quem tem filho pequeno, que é o adolescente, né? E a gente trabalhar a questão de valores. Por isso, de evangelho no lar, por isso, de conversa, por isso, de boas leituras, cuidar do que a televisão traz para dentro da casa da gente. O próprio Netflix hoje, Netflix, YouTube, tudo que se possa imaginar, a gente tem que tomar um certo cuidado, gente. Né? Então, o progresso intelectual, a pessoa vai atingindo as etapas para fazer uma formação, no dia a dia dela ela faz. Aí entra o problema do vício, o gosto, se desprender das coisas materiais. E tudo que a gente lê da doutrina espírita sempre tem um problema do orgulho, egoísmo e aceito das coisas materiais, falta de caridade. Pessoas que foram acumulando riqueza por esse conhecimento intelectual, como faltou moral, cada vez se apegavam mais às coisas materiais. Se tornaram pessoas pobres de espírito. Tem no Evangelho o depoimento de uma rainha. Ela achava que ela chegava lá em cima, na espiritualidade, ela ia encontrar os súditos dela lá. Os nossos títulos aqui não valem para nada. Lá. Prova é André Luiz. Quem assistiu, já assistiu o nosso lá, ele chega lá, ele já quer chegar e ajudar. E ele não era humilde, não. Ele teve que aprender a esperar, teve que aprender a trabalhar o orgulho. E aí ele vê que as duas únicas pessoas que fazem prece para ele, uma abençoada mãe, e a outra a paciente que ele nunca queria atender, que é a secretária empurrava para receber. Né? Então o problema do orgulho, do egoísmo, a gente tem em todas as profissões. Não é pelo fato dele ser médico, hoje inclusive o dia do médico, né, gente? Então não é pelo fato da profissão dele, é em todas as profissões. A gente conhece em todas as profissões pessoas que elas, o ego, assim, o orgulho é acima da média das pessoas para a gente conviver. Né? O caixão, gente, ele não tem gaveta, a mortalha não tem bolso. E a herança é aquilo que o morto deixa para os vivos se matarem, né? Outros problemas que a gente vê de pessoas apegadas a essa parte das riquezas, aos bens, as brigas milionárias que a gente acompanha na justiça. Para quê? Vai levar alguma coisa junto lá para cima, gente? Nada. Por isso que a caridade, ela cega, elimina o orgulho e o egoísmo. Porque a caridade é a maior expressão do amor. E quando a gente é caridoso, né, para chegar até a caridade, os poucos sofrimentos que a gente entendeu fora da caridade na salvação. Porque a palavra caridade expressa amor puro, desprendimento, né? Então, 785 livros dos Espíritos, está lá, orgulho ou egoísmo. Depois, a gente sempre vai encontrar dentro da doutrina espírita as ferramentas para a gente trabalhar todos os nossos problemas. Nossos e das nossas famílias. Né? O grande desafio da gente é o que está nessa pergunta ali, né? Qual é o meio de se destruir o egoísmo, no caso, né? Ele se enfraquecerá. Eu peguei uma parte da pergunta. A proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Né? Sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Por que vos faculta? Porque a doutrina espírita não obriga nada a ninguém. A gente é dotado de livre-arbítrio. As escolhas são nossas. Em alguns momentos da nossa vida, a gente se questiona sobre Deus. Mas a gente não para ver o que a gente fez errado.
não para para fazer o que Santo Agostinho fala, no final da noite, buscar consciência do que a gente precisa melhorar, né? Então, lá no Evangelho, o título do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é para os simples. Jesus quer dizer que ninguém é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Humildade de espírito, né? Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus. Por quê? Porque a gente vai reconhecer mais rápido que tem que mudar. Tem que mudar. Né? Para não sofrer. Ou a gente muda pelo amor, ou o que vai vir? A dor. É a nossa escolha. Por isso que a doutrina espírita, ela não nos amedronta com nada. Então, o orgulho é entre os gritos que mais distanciam de Deus, de Jesus, né? Então, lá depois do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, eu não vou ler toda a citação, né? O orgulho é o terrível adversário da humildade. E o orgulhoso, ele não enxerga que ele precisa fazer reforma íntima. Todo mundo está errado, e ele está certo. Então, a gente, ao longo da vida da gente, a gente conhece muitas pessoas que estão assim. Qual é o nosso papel como espírita? Ajudar. Quando a gente entra na doutrina espírita, a gente às vezes quer transformar o mundo, as pessoas. E a gente tem que cuidar para não ser fanático no início dos nossos estudos. Porque cada pessoa tem um tempo. Ou não. Alguns vão se sentir melhor na igreja evangélica, outros na igreja católica, outros na banda. Cada um vai se sentir melhor em um determinado lugar. Mas não pode obrigar ninguém. Né? Tem que deixar o seu tempo certo. Lá no Evangelho diz, né? Orgulhosos, fiéis antes de serem nobres e poderosos. Vai voltar numa vida seguinte, pobre, às vezes em condição de pobreza, jamais é defeito. Você tem que ter lembrar disso. Pobreza é uma grande qualidade para a gente exatamente desenvolver as nossas habilidades. Eu terminei de ler o livro A Lei da Reencarnação do Bacelli. Lá fala de espíritos que tiveram que esperar 300 anos para reencarnar novamente. E um deles que veio como rico e falhou, e tem que vir de novo, ele perde mais tempo para se preparar. Da dificuldade que é conviver com a prova da riqueza. Por quê, gente? O orgulho, o dinheiro, os cargos, transformam muitas pessoas. Os cargos e dinheiro. Quer conhecer nossos irmãos? É dar um cargo para eles. Ou posses materiais. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Mesmo a gente sendo espírita. Mesmo a gente sendo espírita. Por isso, na reforma íntima, da simplicidade, os cargos eles passam, né? Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo, e não eles que é a felicidade prometida, e não são eles que trazem a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Os nossos pós-graduação, mestrado, doutorado e outras coisas mais que a gente precisa fazer para se qualificar dentro de cada área, cursos técnicos, né? A espiritualidade lá, se a gente não for bondoso, não for caridoso. Ao longo desses 34 anos, muitos ex-alunos meus da UFS vieram estudar aqui na casa, no trabalho, outros a gente foi se conhecendo aqui. E a gente vê o quanto é importante a gente aplicar aquela frase, que a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a divulgação dela. Então a gente poder divulgar e ajudar as pessoas. Né? Pergunta 919. Né? Qual é o meio mais prático? Conhece-te a ti mesmo. Né? Qual o meio mais prático que o homem de melhorar nessa vida e investir a atração do mal? Conhece-te a ti mesmo. Para a gente se conhecer, realmente assim não é de uma hora para outra. Aceitar os nossos defeitos. O Evangelho se reconciliar com os nossos adversários. Não é fácil a gente se conhecer. Né? A gente sempre brinca com muitas pessoas, como é bacana, fulano e tal. Aí às vezes alguns dizem assim, vai morar com ele na casa dele para ver como é que ele é. Muitos de nós, quando a gente começou na casa espírita,
O pessoal sempre brincava quando a gente, lá pelo ano de 93, quando vieram alguns palestrantes de fora aqui na casa, né? As pessoas diziam assim, o espírito está sempre alegre, sorridente. Mas o grande desafio da gente é a vida da porta para fora. Claro que aqui com toda essa harmonia, toda essa a espiritualidade presente, mas ali fora, como é que a gente é como pai, como esposo, como esposa, como filho? Como é que a gente é ali fora? O grande exercício para se conhecer é a prática da doutrina espírita lá fora, na sociedade. Que a gente aprender aqui a praticar onde a gente trabalha, na família, com os vizinhos. Todo mundo, de vez em quando, tem um vizinho chato, um cunhado complicado. E as afinidades que se reencontram, os desafetos que se reencontram dentro da mesma família. E é ali que a gente vai praticar a lei de amor, gente. O Martins Peralta pratica 5 tipos de casamento. Muito interessante que tem lá no livro dele, lá, Explorando a Intimidade. E lá diz que a gente vai passar por todos os tipos. Do transcendental até o casamento por dor, por resgate. Exatamente porque a gente evolui aos poucos. Agora, quando a gente é humilde dentro da casa da gente, com a esposa, com o esposo que a gente é, quanta dificuldade a gente tem no dia a dia, às vezes, para pedir desculpa, pedir perdão, reconhecer para a esposa, vice-versa. Então, conhece-te a ti mesmo, eu não lembro se é do Sócrates ou do Platão, agora fugiu quem é essa frase aí, né? Acho que deve ser Sócrates, né? Sócrates já era reencarnacionista. Ele dizia que aprender, né, era relembrar. Olha só, aprender é relembrar. Fica tudo adormecido do nosso consciente, todo o conhecimento adquirido. Né? Eu coloquei aqui algumas coisas que eu fui aprendendo nesses 34 anos da doutrina espírita e 57 de vida, para a gente trabalhar orgulho e humildade. Primeiro, reforma íntima e buscar se conhecer. Quando a gente tem um monte de problema, defeito, que a gente não consegue tratar na casa espírita, aqui trata a alma. A gente tem os profissionais adequados, nossos colegas psicólogos, psiquiatras, médicos, né? Cada um do seu quadrado. Se a gente quer viver melhor, tem que buscar os recursos para a gente trabalhar os nossos vícios, né? Conhecer os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita, ou seja, estudar. Não adianta a gente só ler, tem que estudar e praticar. O Divaldo, ele leu 5 vezes as obras básicas, igual o Franco. 5 vezes. Quando eu visitei a Mansão do Caminho em 2018, a moça que estava andando com a gente lá, pelos 35 mil metros quadrados que é lá, eu perguntei, Divaldo, como é que ele está? Divaldo tem muitas dores. Aí comentando, é isso que a doutrina espírita nos ensina. Quando é que vocês iam imaginar que Divaldo Franco sofre muitas dores com todo esse trabalho que ele faz? Não é a vida atual, é o passado que cada um de nós tem. De orgulhosos, egoístas, cargos que a gente ocupou no passado e ocupamos de forma errada, né? Eliminar a soberba, achar que sabe tudo. A gente é um eterno aprendiz, diariamente, continuar estudando, lendo, trocar informação dos colegas de grupo, dos professores. Outro problema de todos nós, cuidado dos cargos. Os cargos, o dinheiro não subam na nossa cabeça. Cargo é um problema na casa espírita, no clube de futebol, no partido político, na empresa. Né? Então a gente vê nos filmes, às vezes as pessoas que são promovidas a CEOs de grandes empresas, pessoas que começaram como trainees, foram subindo, bailarinos, né? E às vezes alguns falham quando chegam nos grandes postos, porque esquecem a humildade. Esquece o colega que estava na fábrica, estava no RH, estava na área de marketing. Né? Esquece que muitas vezes para fazer uma faculdade, tem que souber fazer uma faculdade de pós-graduação. E aí, de repente, está formado, qualificado, daqui a pouco vira soberbo, orgulhoso, não serve para ninguém. Por que, gente? Se a casa não tem a boa
sustentação, dentro da caridade, da simplicidade, vai ter fácil também. Né? Prática do bem. Simplicidade, humildade, caridade. Né? Eu não preciso trocar de carro todo ano, não preciso morar numa mansão. Eu posso ter uma vida simples. Eu conheci muitos milionários aí nos últimos 14 anos, trabalhando no Brasil inteiro, pessoas com muito dinheiro. E vida simples. Os mega investidores do mundo, Warren Buffett, moram na mesma casa, não troca de casa todo ano. Então, para que mudar? Não pode viver mais simples, tranquilo, né? E Evangelho no Lar. Nós vamos ter algumas oficinas, eu vou visitar alguns grupos com a oficina do Evangelho no Lar. Por quê? Porque limpa a nossa casa do Evangelho no Lar. Ele faz a limpeza, a família se harmoniza. Depois de 10 anos, é colocado as bandeirinhas nas casas. O Evangelho no Lar protege o prédio, a cidade. Por quê? Jesus criou o Evangelho no Lar, exatamente para a gente trabalhar a base, que é a nossa família. Exemplificar e ter alegria pela vida. Por que os nordestinos são mais alegres, não? Morei 6 meses lá, com eles lá. Eles não são tão apegados como a gente é nas coisas materiais. Eles às vezes pensam só no dia. Amanhã a gente dá um jeito. Não dá para viver também assim, sempre. Mas eles são... A gente vai crescendo, tem muito nordestino hoje. Nordestino dizendo que é assim. Então sempre alegre. Sempre alegre. Para a gente treinar a humildade e achar que o problema da gente é um problema grave. A gente fazer uma visitinha nos hospitais, lá no Criança Feliz, no portal que o Daniel quer. Né? Conviver com pessoas simples e escutar as histórias de vida de cada um. E a última, né? A gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Nas empresas tem planejamento estratégico. Na vida pessoal da gente existe o planejamento estratégico pessoal. A gente tem que saber onde a gente quer chegar na vida da gente. Né? Eu quero continuar tendo uma vida que eu estou levando atualmente, nos vícios, na bebida, no cigarro. A doutrina espírita não proíbe nada de ninguém, ela nos orienta as consequências. Né? Eu tenho muitos amigos que são fumantes. Eu nem falo sobre cigarro para eles. Eu digo assim para ele, lembra que eu tenho um livrinho de oração, que o Dr. Moreira fazia. Na primeira parte do desencarnado e a segunda do desencarnado. Tu está na segunda parte, do desencarnado. Aí é uma escolha tua. Se der problema no futuro, eu vou te tirar da segunda parte do meu caderno e vou trazer para a primeira, que era do desencarnado. Mas a gente não pode obrigar ninguém. E a gente não muda no instalar de dedo, né, gente? Não ser fanático. Muitas pessoas fracassam isso na casa deles. Por quê? Acho que dá para virar anjo em um ano. Toda semana lendo um livro. Não é ler, tem que estudar. Doutrina espírita é equilíbrio, gente. Bom senso, devagarinho. Né? Eu fiz aprender a trabalhar, saber perdoar. Poder da gentileza. Me desculpa. Né? Me desculpa, me perdoa, eu errei. É muito difícil a gente fazer isso. É estratégia para a gente treinar exatamente a humildade. Né? Sempre ter gratidão e bondade no coração. Final da noite, interrogar a consciência. Né? As provas rudes passam. A dor é o mensageiro do amor. A gente não evolui pelo amor. Né? E, fechando, o orgulho, filho do egoísmo, neto da arrogância. E o egoísmo precisa ser trabalhado diariamente. Buscando o quê? Humildade, pureza de coração, caridade. Trabalhando diariamente esses valores na base, que é a família. Não é o professor que tem que trabalhar, gente. Não é nas escolinhas, não é na faculdade. É na família, os limites, falar de Jesus. Trazer os filhos para a casa espírita. Desde pequenininha. Saber onde é que a gente vai, quem é Jesus, coisas básicas. Né? As duas frases do Chico aí, que eu gosto sempre de relembrar, né, gente? Para obter algo que você nunca fez, precisa fazer o que nunca fez. E essa aqui é bem conhecida também.
Hoje é dia 18, a gente fez um monte de coisa errada, é orgulhoso, tem dificuldade de pedir desculpa, pedir perdão. A gente pode começar agora a fazer a nossa reforma. A partir de agora. Isso é o bom da doutrina espírita. Ela não condena ninguém. Ela não condena ninguém, né? Aqui tem eu vou deixar depois ali aparece à disposição, né, os livros que a gente sempre gosta de divulgar, né, os livros do Chico, do Divaldo. Do Divaldo, gente, ele tem muita dificuldade com perdão, entender gratidão primeiro, psicologia da gratidão. Do Alberto Almeida, o perdão como caminho e o caminho do perdão. Lá ele explica, a falecida Ieda no passado, ela tirou uma foto lá onde ele tem todo um gráfico em sequência sobre a dor, sobre o problema da pessoa que guarda a mágoa, né? Tantos outros casos, né, gente? Livros, casos, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, tem o livro. Ainda tem o Reformador, a revista aqui da Federação Espírita, né? E eu gosto sempre de relembrar o primeiro educador espírita, né, o Barzanufo, Bezerra, Divaldo, Chico, né? Então é isso aí, gente. Agradeço aí pela atenção. A gente está aqui para ajudar na Casa Espírita e a gente realmente agradece por essa casa nos amparar durante esses anos e poder hoje vir aqui falar um pouquinho do que a doutrina nos oportunizou, continuando dentro da casa, né, a transformação que cada um de nós leva para as nossas famílias através dos exemplos de Jesus. Então, agradeço muita atenção. Mestre Jesus, obrigado por nos ensinar sobre amor, sobre perdão. Obrigado por nos ensinar que o nosso maior defeito é o egoísmo e precisamos trabalhar ele através da humildade, da simplicidade, através do fora da caridade de uma salvação, através do ajuda-te que o céu te ajudará. Obrigado por nos ensinar que o amor é o que cura, é o que transforma. Obrigado por nos presentear com a doutrina do amor, com a pedagogia do amor, que ajuda a nos transformarmos diariamente pela reforma íntima. Obrigado por nos mostrar que o único caminho é a prática do bem, é seguir os teus ensinamentos, principalmente da humildade, Pai. Te agradecemos por nos ajudar a poder chegar aqui nessa casa e sairmos daqui nesse dia 18 mais felizes, mais alegres. Lembrando que tudo passa, que todos somos irmãos. E essa é a tua casa que nos recebeu, e essa é a casa que nós estamos há 45 anos levando os teus ensinamentos com simplicidade, com amor, com esperança, com fé. Principalmente com essa palavra que cura e transforma, que se chama caridade. Gratidão a ti, Jesus. Gratidão aos fundadores da casa que nos antecederam, os nossos irmãos trabalhadores aqui da casa, já desencarnados, que nos apoiem e nos ajudem a continuarmos humildes e serenos, seguindo os ensinamentos do Pai Maior. E que assim seja.